salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Conchas. Com a presença de 8 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 40 de 2009 do Poder Executivo institui a Política Municipal de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Conchas e dá outras providências. Projeto de Lei número 41 de 2009 do Poder Executivo fixa o calendário de datas comemorativas ambientais e dá outras providências. Requerimento número 48 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer da mesa diretora que oficie as agências bancárias, correio e casa lotérica que disponibilizem mais funcionários nos caixas de atendimento no período das 11 às 14 horas, horário de almoço. Pela ordem, eu peço a retirada da moção número 51 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Campos de Oliveira, pois a mesma não passou bem e não se encontra em plenário. Conforme o regimento, fica prejudicada a preposição da senhora vereadora. Moção número 52 de 2009. A família do senhor José Caetano Valim, de autoria do vereador Emerson José Fessina e subscrita pelos demais vereadores. Moção número 53 de 2009. A doutora Sabrina Beatriz Monteiro Campos, pela inauguração de seu novo escritório de advocacia, cito a Rua Pernambuco, número 569, de autoria do vereador Emerson José Fessina. Indicação número 108 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal a construção de uma rampa para cadeirantes no prédio da rodoviária, dando acesso à Avenida Dr. José Petilo. Indicação número 109 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal a abertura de rua interligando a Rua Catarina Ballarini Palladini com as ruas Jorge Chaguri e Turmalina. Indicação número 110 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, solicita ao Poder Executivo a realização de reparos na estrada e mata-burros do bairro dos Mimis. Indicação número 111 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue com urgência reparos nos mata-burros, bem como na estrada que liga a rodovia Aquiles Merlim ao bairro do Santana. Indicação número 112 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue com urgências reparos nos mata-burros, bem como na estrada que liga a Estrada Municipal Prefeito Anivaldo Lopes, Estrada do Porto, à propriedade do senhor Domênico Livani, no bairro dos Mimis. Indicação número 113 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal
que providencie reparos na estrada que liga as propriedades dos senhores Pedro Tomazella, Silvio Valdrigue, Oswaldo Machado e Rosa Maciel, no bairro dos Baltazar. Indicação número 114 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fessina, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue estudos para a criação dos cargos de borracheiro e soldador junto ao seu quadro de funcionários. Indicação número 115 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que, através de sua secretaria competente, providencie o cadastramento junto ao Sincov para a construção do portal de entrada da cidade, bem como a revitalização da Avenida Gregório Marcos Garcia. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Eu estou pedindo a minha dispensa da tribuna. O vereador Dr. Anselmo Eduardo Mardelini está dispensado da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador senhor Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas, hoje o meu uso desta tribuna será bem rápido. Eu quero apenas registrar aqui, mais uma vez, que a nossa prefeita não se cansa de trabalhar. Hoje ela esteve em São Paulo, acho que até o nosso presidente esteve junto, e foi assinado o convênio do Banco do Povo. Então, mais uma vez, a nossa prefeita vem demonstrando o interesse que ela tem para trazer benefícios para a população de Conchas. Quero também registrar aqui que em breve, bem próximo, será iniciada a recuperação das ruas de nossa cidade, na parte baixa de nossa cidade. E também quero aqui hoje pedir a Deus que dê a pronta recuperação da saúde da nossa colega vereadora Eva, que em breve, que no máximo a semana que vem, ela esteja em nosso convívio. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Emerson José Fechner. Senhor presidente, nobres companheiros, eu fiquei contente do pronunciamento do vereador Agenor, a volta do Banco do Povo. Um trabalho da administração passada, que nós havíamos conseguindo, não sei por que cargas d'água foi devolvido ou foi fechado o Banco do Povo. Se faz necessário, principalmente agora nessas épocas de crise. Não vou falar do hospital hoje. Eu vou começar parabenizando a prefeita, eu acho que partiu dela, ou da Secretaria de Assuntos Urbanos, que diferenciou nos trabalhos esses dias. Foi uma limpeza executada atrás das casas da rua Antônio Antonelli. Eu acho que foi até uma indicação de vereadores dessa casa, se eu não me recordo, o vereador Lucas, juntamente com este vereador. Um outro reparo na rua Pernambuco com a rua Alexandre José, próximo à Escola Anísio.
fizeram uma ferragem lá, como um ralo, tapando um bueiro, que em épocas de chuvas causavam transtornos para os vizinhos naquela região ali. Tá de parabéns. Mas os trabalhos não são fáceis, espero que continue dando continuidade nesses tipos de reparos. Eu fiz uma indicação para o Poder Executivo para viabilizar um concurso para borracheiro e até mesmo um soldador. Eu e o vereador Nilton Aliberti, na administração passada, juntamente com outro secretário na época, o Pedro Simão, reivindicamos uma borracharia ali para o almoxarifado, que se faz necessário. E na época nós sabíamos das dificuldades, querendo iniciar os serviços, os trabalhos cedos, amanhecia maquinário, ônibus, caminhões com pneu murcho, a dificuldade de nos socorrer os prestadores de serviço. Então, o mais difícil foi feito. Está lá a borracharia, o equipamento comprado, já tem até o local, uma construção fechada lá, para guardar esses equipamentos. Então, eu acho que já chegou a hora de pôr essa borracharia para funcionar. Vai ter grande utilidade e vai adiantar os trabalhos. Eu queria passar algumas imagens para os senhores. Gostaria, através do telão, que o senhor Fabiano passasse essas imagens. São umas manilhas, assunto já discutido nesta casa por alguns meses atrás. Eu até sei que é uma reivindicação do nobre presidente, com todo o respeito ao presidente desta casa, mas eu não aprovei a compra de novas manilhas. Como os senhores estão vendo, já tinha umas manilhas e chegaram mais recentemente. Pode passar, Fabiano. Até a reivindicação do nobre presidente era para que viesse algumas manilhas com armação de ferro. Senhor presidente, eu garanto que as manilhas lá, que já estavam no local, são apropriadas e um serviço, dependendo da forma como for feito o serviço, fica um serviço de primeira, bem executado. Toda a garantia do serviço está na forma da manutenção. Eu achei que foram alguns gastos desnecessários. Pode passar, Fabiano. Pode continuar. Tá aí, vocês estão vendo manilha por todas as estradas, em vários bairros da nossa cidade. Para no Mataburro, Fabiano. Nós temos vistos aqui, são várias indicações de manutenções de mataburros e pontes. E, por coincidência, eu já venho fazendo algumas indicações. Aí são alguns mataburros e algumas pontes que requer manutenção urgentemente. Aí é uma estrada vicinal de grande uso de proprietários rurais, até mesmo de transportes escolares. Tem muito mais fotos, é que não deu tempo de passar. Pode parar, Fabiano, aí. Um outro detalhe, a falta
de pedregulho nas estradas. Tanto está faltando pedregulho como madeira para esses reparos de pontes e mata-burros. E até mesmo mão de obra, porque nós estamos vendo aqui, são muitas as reivindicações por esta casa. Então, uma desigualdade, manilhas sobrando nas estradas, com certeza isto teve um custo, e por outro lado nós estamos... Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Newton. Pede só para parar um minutinho aí. Eu só vou falar para todos os senhores vereadores e o nosso assessor de comunicação, que a gente estava olhando o nosso regimento diz que toda vez que um vereador pede a parte, tem que pedir ao presidente. Mas saiu um novo entendimento. Quando os senhores vereadores quiseram a parte, pede direto a quem é o dono da palavra na tribuna. Se ele permitir, será dado e será 1 minuto ou a parte. Tudo bem? Então, a partir dessa sessão, fica combinado assim. Tá? Em a parte, o vereador Newton Liberti. Vereador, onde é que fica essa estrada, essas pontes do Mataburro? Dê o nome dessa estrada para nós, faz favor. Obrigado. Por coincidência, essa ponte fica no bairro dos Belos e o Mataburro na estrada Negão Puli. Palavra, vereador. O pessoal do Belo, ali o Zanqueta, ligou sexta-feira para mim, pedindo urgência. Aí eu liguei no meu xerifado, eu fiquei até chateado. Porque não se encontra o Zé Maristela, nem no celular, nada, não sei o que acontece. Porque no meu tempo, eu tinha o celular, tinha o telefone do meu xerifado, 2355, e eu atendia todo mundo. Se eu não pudesse fazer, mas eu dava satisfação. Hoje, o Zé Maristela, não está, celular, não atende. Eu não sei o que está acontecendo. A prefeita precisa ver esse jeito de atender o povo, que isso aí, nós somos o povo, fora daqui nós somos o povo, né? É a precisão do povo que a gente corre atrás do secretário competente. E a ponte, eles dizem que está muito ruim, agora eu vi que está ruim mesmo, e precisa com urgência o reparo. Era isso, senhor presidente. Não é a única ponte, nobre companheiro. Eu me recordo do sofrimento na época, eu acompanhei o trabalho do senhor numa secretaria ou em outra. Naquele tempo nós tínhamos ainda a estrada de Porangaba para socorrer, tínhamos a estrada Daniel Leite, que nós conseguimos recuperar juntamente com o DR, e agora fiquei sabendo que a Codasp vem socorrer a estrada do Negão Puli, uma reivindicação do Partido do Democratas, juntamente com o ex-prefeito Zelão Pavan. Mas é claro, a gente não pode tirar os méritos da prefeita doutora Adriana, que com certeza trabalhou e incentivou para que desse continuidade nesse convênio. Um outro detalhe, o Fabiano já apagou a imagem ali. Nós temos uma foto. Ali é a estrada, acho que o senhor se recorda. Nessa estrada foi usada até essas manilhas que estão sendo substituídas hoje. É um trecho curto, 500, 600 metros, que corta a estrada do Furlan ao bairro dos Mimis. Feita bastante indicação nessa casa aqui hoje. O ônibus escolar, por falta de manutenção nesse trecho, o ônibus escolar dá uma volta de 10 a 15 quilômetros. Um trecho fácil de se fazer manutenção, não sei qual a dificuldade, não sei se está tendo falta de planejamento ou conhecimento da secretaria ali, ou muita gente querendo mandar
na secretaria. Então eu queria a atenção do responsável pelo setor, do Poder Executivo, que se atentassem a esses serviços, aproveitar a época que já está difícil a situação do produtor rural. E a gente se sensibilizou com a situação encontrada nas estradas rurais. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador, senhor Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna hoje vai ser rápido, não vou tomar muito tempo dos senhores. Em primeiro lugar, eu acho que a manifestação que eu fiz na última sessão em relação ao Hospital Municipal, em relação principalmente à não privatização do nosso hospital, eu acho que eu já surti algum fruto. Recebi vários e-mails, vários telefonemas, muitas pessoas me cercaram na rua, dizendo que provavelmente, muito provavelmente, depende de muita conversação, o caminho é esse. Fico satisfeito em receber hoje o jornal A Comarca, que na sua linha editorial de hoje sentiu o problema do hospital e abraçou também a nossa causa. Eu acredito que o jornal Comarca, e espero que os outros jornais da cidade, abracem a causa de que nós possamos, nós mesmos, dirigir o nosso hospital. Temos condições, temos homens, temos capacidade. Eu acredito que a cidade de Concha vai se orgulhar desse hospital. A cidade vai ter muito lucro com esse hospital. Não só em relação à saúde pública, mas também em relação ao nome da cidade para outras regiões, como foi esse hospital há 20, 30 anos atrás. Em segundo lugar, eu queria, como a grande maioria dos parlamentos do mundo inteiro, homenagear, lembrar o dia 1º de setembro. O dia 1º de setembro de 1939, há 70 anos, portanto, foi o início da Segunda Guerra Mundial, que levou o mundo todo, a Europa e a Ásia, num conflito de grandes proporções. Se pergunta, mas o que tem Conchas a ver com isso? Eu acho que Conchas tem tudo a ver com isso. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada por muitos fatores que nós devemos evitar que isso aconteça. Em outros lugares e principalmente em Conchas. Uma guerra de políticos, uma guerra de população, uma guerra de palavras. Por quê? A Segunda Guerra Mundial foi principalmente pela intolerância, pelo racismo, pela negligência, pela mentira, que fez com que houvesse uma guerra de proporções amazônicas, em que mais de 50 milhões de pessoas morreram e outros tantos de mutilados no mundo todo. Eu acho que essa data, 1º de setembro, deve ser lembrada e foi lembrada no mundo todo. Todos os parlamentos do mundo fizeram essa lembrança e eu gostaria imensamente que nos anais de nossa Câmara essa data também fosse lembrada, mostrando que Conchas se preocupa também com as coisas do mundo. Em terceiro lugar, é só uma comunicação que eu vou fazer, é uma comunicação dizendo, comunicação partidária, e aqui é uma casa política também, que eu assumi a semana passada a presidência do PMDB. Assumi em lugar do senhor Alberto Zuliani, que fez um excelente trabalho no nosso partido,
fez todas as tratativas juntamente com o senhor Duílios Gonçalves, o senhor José Francisco Crispe, o senhor Mateus Pirisotto, para que nós apoiássemos o PSDB. Na realidade, na época, nós íamos apoiar o PSDB. Qualquer candidato que fosse o PSDB, nós íamos apoiar. Na realidade, nós não tínhamos condições políticas de disputar uma eleição. E o programa do PMDB, a presença do governador José Serra no Palácio dos Bandeirantes, e antevendo dias melhores para a cidade, nós optamos pelo PMDB. O PMDB passou para os próceres do PSDB na época, dizendo o seguinte: qualquer que fosse o candidato, eram 2 que disputavam na época, o PMDB vai apoiá-los. Nós tínhamos na época para oferecer como candidatos a vice o vereador Agenor Luiz de Souza, o mesmo Alberto Zuliani, o presidente do PMDB, e o senhor Benedito Merlim. Ficou, na realidade, para o senhor Benedito Merlim disputar a eleição juntamente com o escolhido do PSDB, que foi a doutora Adriana. Gentilmente, sem pretensões nenhuma, os 2, o vereador Agenor e o presidente Alberto Zuliani, abriram a mão para o senhor Benedito Merlim disputar a eleição. Eu só quero passar aqui o seguinte, que eu assumo hoje a presidência do PMDB com a mesma disposição que o meu companheiro Alberto Zuliani assumiu e fez as tratativas políticas com os próceres do PSDB. Nós vamos com a prefeita até o fim. Até o último dia do seu mandato, nós vamos apoiá-la. Não vai ter nada que vai nos desviar deste objetivo, que é apoiá-la, porque ela e o programa dela é para o bem da cidade. Deve-se fazer crítica? Deve-se fazer crítica, mas nós do PMDB vamos estar com ela em todos os momentos, apoiando, dando apoio, fazendo tudo possível para que Conchas tenha um governo sério, honesto e trabalhador. Era só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o vereador Lucas para que venha assumir o meu lugar para apresentar, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, gostaria também de deixar registrado que a vereadora Eva teve um sério problema de saúde. A gente pede a Deus que ela se recupere o mais rápido possível. Foi um pré-infarto. Ela vai ficar alguns dias afastado dessa casa. Gostaria também de, dando sequência, o vereador Emerson, que me antecedeu, fez um comentário e passou algumas imagens sobre a manilha. O vereador Emerson, talvez ele não tenha conhecimento, apesar de ele ser secretário, ele não era responsável pelo distrito de Juquiratiba. Essas manilhas foi motivo de 100 aqui nessa casa, porque as manilhas que foram compradas, elas foram compradas com o recurso do fundo perdido para a infraestrutura urbana. As atuais manilhas que foram substituídas, elas foram compradas com o recurso do fundo perdido da área rural. São recursos que vêm específicos para galerias. Não tem como comprar madeira, nem nada. É um recurso que o governo manda anualmente para os municípios, e é um recurso específico. Só pode ser comprado concreto, alguma coisa relacionada para esse tipo de valas. E também gostaria de deixar claro que, quando eu pedi a substituição delas, eu também pedi via judicial. Certo? Foi através de uma senha, foi através de uma determinação da justiça. Não houve desperdício de dinheiro nesse momento. E como eu sou morador do bairro, as manilhas que veio não tinham armação de ferro, era para a rua Pedro Salgado entre a linha, foram desviadas naquela época no intuito, talvez eleitoreiro, que foi esse o motivo da minha denúncia,
o senhor não tem a obrigação de saber, mas eu estou registrando uma coisa que já está registrada nessa casa há muito tempo. E essas atuais que foram substituídas, além de ter indicação, elas foram substituídas em alguns pontos. Não foi em todos os pontos, só em 3 pontos. O resto das manilhas está aguardando o que vai sair, para onde se elas retornam para o lugar de origem delas. Quando elas foram levadas naquele local, na estrada rural, não era lá o local delas. E elas também não têm condições. Assim, o senhor acha que tem, eu acho que não tem. Então nós não vamos brigar, não vamos entrar no atrito por causa disso. Sim, eu permito uma parte. Nobre vereador, eu não quero entrar no mérito da questão em relação se podia ou não podia, mas está escandaloso a situação das manilhas lá. Em relação às manilhas que estão sendo substituídas, eu fiz várias obras com as mesmas, inclusive estão aí até hoje. Se o senhor quiser uma hora dessa me acompanhar, bairro Baguari, um trânsito pesado, transporte de caminhões, ônibus, está lá até hoje. Santa Terezinha, bairro Santana e bairro São João. As mesmas manilhas que estão sendo substituídas hoje. E um transporte muito pesado. E nós sabemos que essa estrada é uma estrada de pouco acesso, pouco trânsito, entendeu? Mas eu não quero entrar no mérito da questão. Eu acho que poderia ser usado esse dinheiro de outra forma. Acredito que deve ter um jeitinho aí. Eu não sei, o senhor vai explicar melhor. Mas eu agradeço a parte, vereador. Seria isso. Eu só quero deixar registrado ao senhor que, pelo menos no bairro onde eu moro, eu gostaria que fosse uma coisa bem feita, com armação, com concreto e com segurança. Porque na Coab onde eu moro, foi colocado dessas manilhas, antigamente. E nós tivemos um problema sério, que, no entanto, hoje, eu já passei a encruzilhada da Coab diversas vezes na sessão. Durante a gestão passada e nessa administração eu já mostrei que as manilhas não têm conserto. E jeitinho, eu respeito Vossa Senhoria, mas nesse governo eu nunca gostei de jeitinho. Principalmente eu do PSDB, que eu tenho uma linha do PSDB que nós não temos jeito. Nós temos que trabalhar com a lei, com a regra e com o que é certo. A gente dá jeitinho em caso de saúde, em caso de emergência, socorrer a pessoa. Se não der para socorrer com a ambulância, socorremos até com o carro oficial, se for o caso. Mas tudo bem, eu vou para o que nos importa e depois a gente tratamos desse assunto, porque o senhor era secretário, mas não era responsável pelo distrito, eu sei disso. Gostaria de deixar registrado também essa noite que a situação do nosso município, a gente só consegue analisar, às vezes, quando acontece um fato. Alguns meses atrás eu fiz uma indicação de um projeto chamado Frente do Trabalho. A senhora prefeita, preocupada com o desemprego e com a situação, mandou o projeto de lei para essa casa, todos os senhores vereadores aprovaram e houve o cadastramento. E que susto! Eu fui acompanhar esse cadastramento. E gostaria que os senhores vereadores acompanhassem o tamanho da crise do nosso município. Quantas pessoas procuraram essa inscrição para ganhar um salário mínimo, a cesta básica? E se a gente dá uma olhada nos níveis, pessoas com faculdade, com segundo grau, com cursos técnicos, tá? Então a situação do nosso município, eu acho que está muito além de uma questão pequena. Nós temos que pensar grande. Nós temos que procurar uma saída para o desenvolvimento de nossa cidade. Nós vamos ter que começar a pensar numa criação de um distrito industrial. Ninguém quer investir numa cidade feia. Porque, vamos falar a verdade, nos últimos anos, transformaram Concha num bagaço de laranja. E agora nós precisamos fazer uma maquiagem. Nós precisamos correr atrás de deputado, governador, e dar uma enfeitada na cidade e mostrar que a cidade é bonita para atrair investimento. Então eu gostaria de deixar essa proposta essa noite, porque eu fiquei muito triste quando eu fui olhar a fila. E gostaria de parabenizar a prefeita por esse ato
de coragem, no meio de uma crise com uma arrecadação baixa, estar abrindo a frente de trabalho para auxiliar a sua cidade. Porque é um ato muito louvável. Gostaria também de deixar claro, e até pedir para o Fabiano passar a foto, e isso, eu também gostaria de parabenizá-lo, porque nós fomos convidados hoje do secretário de Emprego e Trabalho, nós estivemos lá, aí a foto onde está eu, a prefeita, e a moça que passa um dia com o prefeito Guilherme Afife, né, já à frente, eu com o secretário, a nossa prefeita também com o secretário de Emprego e Trabalho do Estado, certo? O nosso governador, o vice-prefeito, o prefeito de São Paulo também, Kassab. Muito obrigado, Fabiano. Outro ato importante, a reabertura do Banco do Povo. Eu não quero voltar em detalhes, porque fechou, porque deixou de fechar, e trabalho como que foi. Nós temos que começar uma vida nova. Nós fomos eleitos porque as pessoas não quiseram aquelas pessoas que estavam antes. Então nós que estamos aqui hoje, nós vamos começar um trabalho novo. Vida nova. É um trabalho da senhora prefeita, em parceria com a Câmara, porque a Câmara aprovou e vai aprovar as demais leis que tem que vir a essa casa. E o mais importante de tudo, o Banco do Povo, quando esteve aberto aqui em Conchas, só para registrar, não teve nenhuma movimentação. E hoje o nosso governador do estado abaixou o juro de 1 para 0,70%. Deu uma carência de 60 dias para quem for fazer um empréstimo pagar na primeira parcela. E também incluiu o empreendedor individual, que antigamente era só empresa. Então é um ato tanto do nosso governador do estado e também dessa casa e da prefeita em reabrir o Banco do Povo. Porque o emprego está difícil. E nós temos que incentivar as pessoas a abrir seu próprio negócio. Porque Conchas precisa crescer e merece crescer. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Retorna a palavra ao presidente Omar. Antes da gente dar continuidade na sessão, o vereador Dr. Antônio sempre coloca que a mesa é um lugar importante e deve estar sempre passando as notícias, e eu concordo com o vereador Dr. Antônio. Chegou até essa casa, eu ia pedir para o primeiro secretário fazer a leitura. Chegou até essa casa uma carta de familiares que têm algumas filhos, mulheres, mães presas na cadeia de Itatinga. E elas foram visitar e descobriram que existe gripe suína, a cadeia está superlotada, tem 80 pessoas, 24 são de Conchas que estão presas, 6 delas estão na Unesp com o vírus e 2 estão dentro. Então eu gostaria de solicitar a todos os senhores vereadores que após acabar a sessão, nós fazemos um ofício, todos nós assinamos e encaminhamos ao Ministério Público e à juíza da primeira vara de Concha, a qual é responsável por encaminhar até Itatinga. E também a gente pedir algumas informações ao responsável da delegacia de Itatinga. Passamos agora para a ordem do dia. Em discussão, o requerimento número 48/2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0 o requerimento número 48/2009. Em discussão, as moções 51, 52 e 53, 2009. Não havendo discussão, moções 52 e 53. A 51 ela foi retirada da pauta. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Não havendo... Em explicação pessoal, o vereador Newton Carlos Aliberti. Senhor presidente, nobres colegas.
Eu ouvi atentamente os companheiros. O Emerson falou da borracharia. A borracharia foi uma luta, cobrança desta Casa de Leis do passado, que a prefeitura gastava-se muito com os borracheiros da cidade. Foi comprada a borracharia, montada a borracharia e está lá parada. Tudo bem, é complicado? É complicado. Por que é complicado? Porque o borracheiro tem que pegar pelo menos 3 horas da manhã para chegar lá, verificar os ônibus do estudante, se tiver algum pneu furado, arruma. Só que não é um só borracheiro, tem que ser 2. Um de dia e um à noite. Então, mas eu faço empenho que a prefeita lute pela essa borracharia no almoxarifado. O Banco do Povo estava em concha, mas eu fico contente da prefeita correr atrás e voltar o Banco do Povo, porque é um banco que faz necessário para a nossa cidade. A ponte lá do Belo, eu acho que já era para ter feito essa ponte, porque estão com frango para sair e nada mexeram ainda na ponte, a não ser que mexesse ontem e hoje, que eu não tive contato com eles. Então espero do secretário Zé Maristella que tenha um empenho para aquele pessoal, que a granja já está ruim, o leite já está ruim, e ficar sem ponte para tirar o nosso produto é complicado. Quanto às manilhas, já estão compradas. Então, vamos colocar a manilha. Se há necessidade da estrada ter a manilha, vamos colocar. Colocando a manilha, acaba o problema. Depois que está embaixo da terra, tem que ser armada, tem que ser manilha forte, não pode ser tão fraca, mas colocar. Se deixar lá de enfeite, vai varar 1 ano, 2 anos e não vai adiantar nada. O doutor Antônio falou que vai ficar até o fim com o doutor Adriano. Eu fiquei muito contente com isso, viu, doutor Antônio? Muito. Porque na gestão passada teve vereador que falou que nós temos companheiro, companheiro para tirar o prefeito, para atrapalhar a administração. Eu espero, e pode contar comigo, doutor Antônio, que eu vou ficar até o fim, o que eu puder. Vou criticar, vou pedir, mas vou ajudar. Pode ter certeza que a prefeita vai fazer um bom trabalho a partir do ano que vem, porque eu torço para isso. Porque vereador, companheiro do mesmo partido ou da coligação, fazendo sacanagem com a prefeita ou com o prefeito passado, foi muito chato, triste para Conchas. Fico contente com isso, doutor Antônio. E também a recuperação da vereadora Eva. Estima melhoras e que volte logo para esse plenário. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também queria desejar uma breve recuperação à nossa colega vereadora Eva. Tomei conhecimento aqui na sessão do problema de saúde dela. Espero que muito breve ela esteja de volta conosco aqui nessa casa. Senhor presidente, com relação ao problema dos presídios do nosso estado, do nosso país, não precisa nem falar, é caótico. Falar que não existe doença dentro das cadeias é tapar o sol com a peneira. Não é só a gripe suína, tem doenças muito mais graves dentro dos presídios, que são tratados da maneira que se pode, através do nosso sistema precário de saúde, que mal consegue atender o cidadão trabalhador, né? Então, você já viu como é que fica difícil dar um atendimento muito bom para o presidiário, se nem o povo consegue esse atendimento no SUS. Mas eu conheço o nosso colega lá de Itatinga, ele se desdobra, ele faz o que pode para atender aquelas presas. É o único presídio feminino da nossa seccional. Lá ficam aguardando o julgamento. Depois que elas são julgadas,
se condenadas, elas são transferidas para presídios. Aí sim elas têm mais espaços, ficam com ocupações, ficam trabalhando. Enquanto isso, não tem outro remédio, elas têm que aguardar o julgamento lá. Com relação a oficiar para juiz, para delegado, eu creio que não vai ter de muita valia, porque quem que faz a fiscalização daquele presídio é o juiz de lá. É o juiz competente que trabalha lá naquela circunscrição judiciária. Então, o juiz daqui simplesmente encaminha para o presídio, né? Agora, devemos oficiar para o governo do Estado para que construa mais presídios, para que não se tornem superlotados, porque São Manuel está tendo tentativa de fuga direto por causa do excesso de presos, Botucatu da mesma forma, e Itatinga não ia ficar de fora, né? Porque o problema nosso é muito grave, a superlotação das cadeias. Então, eu sei que é difícil, mas eu também sei que essas presas que estão com problema estão sendo tratadas na Unesp. Isso foi me passado já pelo colega, numa reunião que nós tivemos essa semana. Ele está acompanhando de perto e estão tendo o tratamento devido, como aqui em Conchas nós já tivemos também alguns casos na cadeia e foram tratados e se recuperaram. Então é normal, vão ocorrer, se ocorre fora, quanto mais em lugares fechados, né, úmidos, como são os presídios, e onde esses vírus se proliferam com mais facilidade. Mas eu acredito que dentro do possível aquelas presas estão tendo o atendimento médico necessário. Eu também gostaria de falar hoje que eu sempre me questionei por que não existe um ponto de táxi na rua São Paulo, perto dos bancos. E vou explicar por quê. A pessoa entra no banco, faz um saque em dinheiro, ou no caixa eletrônico, ou no banco. Aí ele sai na rua. Hoje, com a criminalidade solta do jeito que está, se tiver alguém olhando, fatalmente vai ser seguido e vai correr o risco de ser assaltado. Se colocasse um ponto de táxi ali, essa pessoa teria uma alternativa de tomar aquele táxi para não sair a pé se não tivesse uma condução. E poderia se deslocar de táxi, como já foi me questionado por algumas pessoas que ficaram com medo de sair com dinheiro no bolso dessas agências. Então, eu aproveito essa colocação para perguntar à administração aonde se encontra o projeto de pontos de táxi que há mais de um mês o doutor Ayrton me apresentou e estava pronto. Eu queria saber se chegou até a senhora prefeita, porque eu acho que não chegou até ela, deve estar emperrado em algum lugar. Para que venha esta casa, inclusive para que a gente possa, se for o caso, fazer essa colocação de incluir mais esse ponto deslocando de outros, onde tem bastante táxi, para esse local na frente dos bancos aí. Então fica aí meu pedido à senhora prefeita para que mande o mais breve possível o projeto dos táxis aqui para a nossa casa. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar as palavras do vereador Newton, quando ele falou da fidelidade com essa administração até o final, principalmente o doutor Antônio, porque isso é o que todos os vereadores temos que ter, viu, Newton? Fidelidade e união. Quando nós propusemos, no mês de janeiro, quando fomos eleitos, em todos ajudar a essa administração, para que Conchas tivesse um rumo um pouco melhor, no mínimo melhor. Nós sabemos que, principalmente, não só a folha de pagamento, não só várias coisas estão inchadas no nosso município, uma coisa que está bastante preocupante é o desemprego. Nós tivemos conhecimento essa semana, mais de 10 pessoas já procurou a este vereador para falar a respeito de uma empresa no município de Botucatu, que 30 pessoas de Conchas conseguiram um emprego ainda esse ano. E eles estão tendo um sério risco aliás, já estão com pedido de demissão por falta de transporte. Então, a gente vai correr atrás disso, já estamos trabalhando para isso, amanhã nós vamos ter mais um contato e, de repente, propor a esta casa
talvez uma emenda na lei, algum jeito para que a gente pudesse fazer, para que esses 30 munícipes que pagam impostos, que recolhem, que gastam os seus salários neste município, ajudasse, para que a nossa classe mobilizasse, para que pudéssemos ajudá-los a manter esse emprego, pois já seria 30 a menos de desempregados, uma vez que nós temos bastante, não é isso? E essa semana eu fiz também 2 indicações. Uma delas é a respeito daquele loteamento que todos sabem, é ali na parte posterior ali da senhora Ana Miguel. Ali existe rua, onde as pessoas já compraram seu terreno. Desde o começo, as pessoas já me procuraram também, esse vereador, já comprou seu terreno. Segundo eles, estão pagando já o imposto de terreno, e até agora essa rua não foi concluída. É uma coisa simples, não é pedir tanto para a prefeitura. Então eu gostaria que pudesse ser atendido, porque as pessoas querem construir. Quem compra um terreninho hoje, um trabalhador, ele precisa ter, no mínimo, a adequação necessária para que ele possa construir. E mais uma coisa também é sobre aquela rampa ali na rodoviária que liga a Avenida Dr. José Pitilo, para que pudesse ser colocada uma rampa, uma coisa também pequena, para aquelas pessoas, os cadeirantes e usuários de deficiência, que pudessem ter um acesso um pouco melhor. E era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Doutor Antônio. Em explicação pessoal, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer as palavras amigas do meu amigo, o vereador Nilton Aliberti. Ele me conhece de longa data e eu o conheço desde o seu banco escolar, suas calças curtas. Portanto, na realidade, veja bem, não disse nada demais, eu assumi a presidência do PMDB, e o compromisso, quero dizer o seguinte, que o compromisso que nós assumimos, não com a doutora Adriana, qualquer candidato que fosse do PSDB, nós vamos cumprir até o fim. Se porventura eu não conseguir cumprir o compromisso que nós assumimos com os próceres do PSDB, nem com a doutora Adriana, que nem era candidata, com o senhor Matheus Pirisotto, com o senhor Duílio Gonçalves, com o senhor José Francisco Crispe, com o senhor Alemão, o compromisso que nós assumimos com ele, nós vamos cumprir até o fim, nós vamos defendê-la até o fim, nós vamos com ela até o fim. Eu acredito que a lealdade, vereador Nilton, é isso. Você foi meu companheiro, eu sei das dificuldades que você tinha, mas nós fizemos uma administração em que os meus adversários na época tornaram-se meus amigos. Portanto, vereador, eu quero agradecer as suas palavras, saio aqui lisonjeado, fico satisfeito, e é por aí que nós temos que ir mesmo. Nós temos que pensar na nossa cidade, pensar no nosso povo, é essa gente que precisa de amparo, é essa gente que precisa de saúde. É como o vereador doutor Eduardo Martellini falou, o problema do sistema penitenciário é o caos, e é mesmo, a saúde pública é um caos. Nós estamos numa dificuldade medonha, e o presidente falando que está tudo bem, está tudo bonito, mas na realidade não está bonito. A gente sabe que não está bonito. Se não está bonito aqui no estado de São Paulo, se imagine lá no norte e nordeste. Era só isso, senhor presidente, senhor vereador, mais uma vez agradecendo as palavras gentis do vereador Nilton Aliberti. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente o pronunciamento do vereador Anselmo e gostaria de inteirá-lo que eu venho trabalhando desde o início em relação aos taxistas e aos pontos de táxi. Inclusive tenho bons requerimentos na mãos, boas informações, e gostaria de conversar com o senhor numa oportunidade administrativamente, que eu acho que nós vamos fazer algumas emendas que vai favorecer a população e vai agradar melhor esse serviço. Eu
por outro lado, eu acho que está faltando um pouquinho de jeitinho nessa administração. Jeitinho para priorizar os serviços. Jeitinho de conversar com o produtor rural que tem a necessidade da ponte, que tem a necessidade do mata-burro, que com jeitinho ele ajeita a madeira para executar o serviço. É só ter o jeitinho que nós tínhamos na época passada. As dificuldades eram as mesmas e até mais, senhor presidente. Maquiar a cidade, eu acho que é pior que o jeitinho. Maquiar é iludir, é enganar. Com todo o respeito a Vossa Senhoria. Seria isso, senhor presidente. Em explicação, pessoal, o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de deixar registrado nesta noite a minha parabenização à senhora prefeita e os secretários de Assuntos Urbanos, como já me antecedeu o vereador Emerson, isso com relação à limpeza daquele mini córrego da rua Antônio Antonelli. Foi uma indicação nossa há 5 meses atrás e durante toda a semana que passou, o maquinário da prefeitura trabalhou ali, fez um excelente trabalho. Então, parabenizar a senhora prefeita e o secretário de obras. É desse jeito. Nós sabemos de como a cidade se encontra, mas se nós nos unirmos e trabalharmos em bem comum, com certeza a nossa cidade vai longe, vai rumo ao que os nossos munícipes que nos elegeram nas últimas eleições esperam. Uma Conchas melhor para se viver hoje e para se viver no futuro. Deixo aqui também o meu pedido a Deus pelo pronto restabelecimento da nossa companheira Eva Campos, que está passando por momentos difíceis de saúde. Então deixo aqui a minha estima também a sua recuperação. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação, pessoal, o vereador, senhor Agenor. Eu quero também parabenizar o vereador Lucas e o vereador Emerson, que fez por escrito o pedido de fazer a limpeza naquele local. Na realidade, eu passei lá essa semana, foi feito um bom trabalho, está de parabéns. A lembrança de vocês e o secretário que executou aquela obra. Eu também quero parabenizar o vereador Emerson, quando ele fala da maquiagem. O nosso presidente não soube colocar, porque conhecendo o nosso presidente, eu tenho certeza que a intenção dele não foi de fazer uma maquiagem, e sim de restaurar um trabalho que está precisando na cidade. A palavra usada não foi adequada para o momento, vereador, mas tenho certeza, conhecendo a postura do nosso presidente, ele não ia pedir para fazer maquiagem. De uma vez que ele vem pregando há quase 5 anos a coisa correta em nosso município. Toma a liberdade até, presidente, de fazer essa colocação conhecendo a sua postura. E quero parabenizar o nosso presidente do partido, que ele vem aqui de público reafirmar aquilo que o PMDB tem como princípio. É pregar e fazer a coisa certa no nosso município. Eu acho que esse apoio incondicional que ele fala, isso faz parte do princípio das pessoas que estão no PMDB. Então eu quero parabenizar o nosso presidente pelas colocações e que todos tenham a certeza de que o nosso propósito é o mesmo. As pessoas do partido que ocupam cargo
eletivo, as pessoas que ocupam a executiva, enfim, todos aqueles que fazem parte da família PMDB. O propósito é o mesmo, de ajudar não somente a prefeita, mas sim dar respaldo aos anseios da nossa população. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Senhores vereadores, eu fico feliz dessa sessão de hoje. Hoje é um dia que eu vou dormir tranquilo, porque eu senti da preocupação de todos os vereadores que passou a fase um pouquinho daquela... Porque pensar numa política individual. E todo mundo hoje colocou uma política coletiva e bonita para a nossa cidade. Eu gostaria de parabenizá-lo todos. E o vereador Emerson, eu talvez errei na minha colocação da palavra, porque eu não gosto de maquiagem nem de jeitinho. Eu quis dizer restaurar. Mas tudo bem, é normal a gente ter um erro de português e a gente tem que admitir os erros da gente. Eu não tenho o costume de admitir os meus erros, mas eu estou aprendendo. Gostaria de declarar encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 9 de 9 de 2009, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.